E toda quarta-feira, comentário tradicional do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Pois é, eleições nos Estados Unidos, data de ontem, que sacramentou a vitória de Donald Trump. Nos Estados Unidos existe apenas uma permissão, uma única vez, de presidente da República concorrer, presidente que já exerceu o cargo, concorrer novamente. Então, ao longo da história norte-americana, os presidentes dos Estados Unidos, com algumas exceções, que concorreram à reeleição, fizeram 2 mandatos na sequência. O máximo que a legislação, que a Constituição dos Estados Unidos admite. 2 vezes. Ora, o Donald Trump foi presidente da outra vez, depois perdeu, quando concorreu à reeleição, para o Joe Biden, que é o atual presidente. Então ele ficou com um mandato só, por isso que ele pôde concorrer outra vez. E desta vez conseguiu a vitória, da qual eu falo daqui adiante. Só dou mais uma pequena explicação desta eleição nos Estados Unidos, que é de difícil entendimento para as pessoas, porque lá, desde a proclamação dos direitos, desde a Constituição, que remonta a 1776, desde esse tempo, os Estados Unidos têm a eleição através de um colégio eleitoral. Então, independentemente de o voto ser popular, as pessoas podem votar, o que prevalece, o que decide a eleição, não é o voto individual do eleitor colocado na urna e dizendo que eu quero A ou B, e sim o voto dos delegados. Os delegados são eleitos pelos eleitores. Então, em cada dos 50 estados, naquela época não tinha 50, o 50, 51 agora com o Havaí, e o 50 foi o Alasca, os delegados de cada estado são eleitos pelos eleitores. Então, eles têm que corresponder aos votos que os elegeram. São 538 ou 539 ou 537 delegados. Então, quem faz 270 votos ganha a eleição. É um sistema um pouco confuso, mas mantido há 200 anos, há mais de 200 anos, nos Estados Unidos, de forma que funciona dentro dos interesses dele. A democracia norte-americana é forte, todo mundo sabe. As liberdades nos Estados Unidos são imensuráveis, são liberdades estabelecidas por regras constitucionais e pela Declaração dos Direitos dos Homens, foi instituída com homens como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin e tantos outros que fundaram os Estados Unidos após a independência da Inglaterra e criaram esta democracia. A eleição é um pouco confusa para as pessoas entenderem, mas os resultados, hoje, porque o último estado que permitia voto até a meia-noite, havia um estado lá, não sei qual é, Nevada, se não me engano, que permitia votos até meia-noite, então só depois do término do dia 5, que era ontem, é que podia ser feita a apuração, que é hoje, dia 6. Mas lá o voto é no papel. Então, é permitida, é possível a recontagem. Tanto que já houve recontagem numa outra reeleição, como é o nome do ex-presidente, não estou lembrado, que foi reeleito e teve dúvidas, levantaram dúvidas, fizeram recontagem, o que é impossível de ser feito no sistema atual nosso com urna eletrônica. Mas a recontagem é possível. Todavia, o resultado que está sendo apontado aí é esmagador.
porque todos os estados mais fortes, com o número de votos, quer dizer, tem mais quantidade de delegados, em princípio, o Trump ganhou em todos eles. O resultado oficial ainda não está proclamado, mas há possibilidade de ele chegar a 310 votos, que corresponderia a uma vitória muito grande, eis que 270 já dá vitória para um em relação ao segundo colocado. Existiam mais 4 ou 5 candidatos lá, de partidos sem expressão, e inclusive lá também tem uma singularidade, a permissão de que tenha candidato individual, o candidato se lança, sou candidato a presidente da República, concorre, sem partido, sem nada. Só que lá não se cria. Há uma única exceção na história americana, trago para um outro comentário aqui, porque hoje eu vou gastar o tempo com mais coisas, de uma única vez que não foi do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Desde a instituição até hoje, todos os presidentes, a uma única exceção, ou foram republicanos ou democratas. Maior número de republicanos, mas é pouca diferença. Mais ou menos equilibrada essa quantidade, esse número de presidentes. Muito bem. Feita esse pequeno comentário sobre isso, volto a dizer, se houver suspeita, se houver reclamação, é permitido a recontagem dos votos, como ocorreu na última eleição, em que o Joe Biden ganhou e que o Trump reclamou e que foi feita uma recontagem para provar que a eleição estava certa. Então, lá, a lisura das eleições são incontestáveis em razão da forma. A forma é inusitada, volto a dizer. A pessoa vota, mas também vota no delegado e o que vale é o voto dos delegados. O colégio eleitoral e não o eleitor diretamente. O eleitor é indireto, ele vota no delegado, mas pode votar individualmente também. E o delegado vota no candidato que ele está indicando, conforme o partido que ele indicar ou o nome que ele indicar. Bem, a vitória de Trump, que já está sendo reconhecida pelos grandes líderes do mundo, já está sendo cumprimentado pelos grandes líderes do mundo, à exceção dos bucéfalos, como aquele que dirige a Rússia lá, e eu ainda estou devendo à senhora e ao senhor que estão me assistindo um comentário sobre o poderio em ruínas da Rússia, o poder que a Rússia teve no tempo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas está se diluindo, está fraco, está frágil, tanto que faz 3, 4 anos que ela está brigando com a Ucrânia, que é um país bem menor, com menos poderio bélico, e não consegue ganhar a guerra, não consegue terminar a guerra. O Putin não cumprimentou, mas os grandes líderes do mundo cumprimentaram o Trump. Aquele pretensioso, medíocre, ditador, perseguidor das pessoas, que viola urnas, chamado Nicolás Maduro, aqui da Venezuela, disse que não interessava quem ganhasse nos Estados Unidos, que a Venezuela tinha que ser respeitada. Sim, em parte. Porque aquele Beócio, por certo, nem entrará nos Estados Unidos durante esses 4 anos que o Trump governar. Não terá peito para ir lá. Se for em alguma reunião da ONU, da Organização das Nações Unidas, cuja sede é em Nova York, portanto, ele, como presidente fraudulento da Venezuela, for lá, ele vai apenas descer no aeroporto, e do aeroporto ir para a ONU, e da ONU voltar para o aeroporto e vir embora, porque não será recebido em nenhum canto dos Estados Unidos, em nenhum órgão oficial, porque o Donald Trump não vai deixar. Então, ao lado da figura meia contraditória do Donald Trump, que as pessoas comentam, e a gente há que de reconhecer, ele às vezes é meio insensato em alguma coisa, como aquela história de, no outro mandato, querer fazer um muro para separar o México dos Estados Unidos e evitar a imigração ilegal de mexicanos para os Estados Unidos através do Texas ou da Califórnia, que fazem fronteira com o México. Apesar daquelas bobagens, apesar de ser um líder contraditório, era quem o mundo precisava na atualidade.
Por quê? Porque ele é contrário a toda e qualquer esquerda desvairada, insensata, ignóbil, idiota, perseguidora, como existe aí no mundo e que estava querendo crescer. Já se demonstrou, desde algumas eleições agora, ainda esse ano, como aqui na Argentina, aliás, o Uruguai vai ter o segundo turno agora, onde no segundo turno também vai ganhar o candidato da direita, porque os dois candidatos vinculados à direita, somados, têm muito mais votos que o candidato do Mujica, que era o esquerdista, embora Mujica fosse um esquerdista que é uma raridade, um esquerdista sadio, um esquerdista não corrupto, é uma raridade, porque a maior parte da esquerda no mundo inteiro, e nós não estamos longe disso, a gente sabe, é corrupta, é mal intencionada, é perseguidora e quer incluir e quer fazer persistir e quer fazer as suas ideias nefastas baseadas no comunismo, baseadas em marxismo, stalinismo, leninismo e outras porcariasismos a mais que existe por aí, esse tipo de esquerda não conseguirá sobreviver a qualquer pressão norte-americana. Claro, é óbvio, é evidente que os países têm que ser respeitados, é evidente que o Donald Trump não vai interferir dentro dos outros países, mas vai, evidentemente, dentro das regras da democracia norte-americana, não vai fazer convênios com um país que não interessa, não vai fazer aquisições de petróleo da Venezuela, por exemplo, porque não interessa, e vai, com isso, fazer a Venezuela ir para a sua realidade sob os auspícios desse ditador nojento chamado Nicolás Maduro, aliás, amiguinho dos nossos líderes do Brasil no momento. Então, Donald Trump, nesse momento da história, era a figura necessária de ganhar a vitória norte-americana. Sabem, em alguns momentos do mundo, houveram algumas vitórias eleitorais, em outras, dependendo do regime monárquico ou parlamentarista, algumas vitórias que às vezes trouxeram à tona e fizeram com que aparecessem líderes que eram necessários naquele momento. Eu vou fazer uma referência. Franklin Delano Roosevelt foi um grande presidente dos Estados Unidos. Aliás, o homem que fez com que a legislação, eu corrijo aqui uma coisa que eu não disse no início, e talvez as pessoas pudessem entender que desde a formação dos Estados Unidos era só permitido 2 eleições, não, desde os anos 40 do século passado, porque houve presidente dos Estados Unidos que, como Franklin, que conseguiu se reeleger 4 vezes. Ali, limitaram em 2 vezes. Mas o presidente norte-americano, ele ficou doente durante a guerra. E com o falecimento dele, quem assumiu? O presidente que assumiu, Harry Truman, era um homem duro, era um homem tenaz, era um homem que soube conduzir o final da Segunda Guerra Mundial com a dureza da sua visão completamente contrária às visões, às vezes, mais calmas, que em determinados momentos da história precisam ser conduzidas por algo mais... Não que eu seja a favor da violência, pelo contrário, sou contra, mas por algo mais rígido em relação a isso. Se não fosse a posição de Harry Truman, durante a Segunda Guerra com o Japão estaria guerreando até hoje. Obrigatoriamente, ele teve que permitir que fossem lançadas as bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto de 45 em Hiroshima e 9 de agosto de 45 em Nagasaki, para terminar com a Segunda Guerra. A Alemanha já havia se entregue, mas era necessário. Mas o Franklin Delano Roosevelt, que era o anterior, era um homem mais light, e nós precisávamos, naquele momento,
o mundo precisava para terminar a Segunda Guerra de um homem mais duro, e o Harry Truman foi esse homem. Pois hoje, na história do mundo, algumas esquerdas querendo por aí se fortalecer, na verdade não estão fortalecidas. No nosso caso aqui do Brasil, levaram uma tunda na última eleição municipal. Mas exatamente para que a esquerda não se projete no mundo, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos foi uma vitória muito boa para não só os Estados Unidos, mas para a América, para o mundo inteiro. Nesse momento em que é preciso se demonstrar que toda a esquerda que anda por aí afora é corrupta, é mal intencionada, o que não acontece com a direita. Houve casos de ditaduras direitistas muito duras e perseguidoras, mas muito menor em quantidade e muito menos mal intencionada que as de esquerda. As senhoras e senhores que estão me ouvindo, olhem, pesquisem nos dados históricos e verão que é este, hoje, o momento da vitória de Donald Trump. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.